Bom, pessoal, boa tarde. Hoje estarei corrigindo aquela atividade que eu passei para vocês, aquela de 5 questõezinha, onde fala de multiplicação e divisão de radicais com índices diferentes, certo? Então preste atenção aí para entender mais ainda. A primeira questão me diz o seguinte: raiz vigésima, raiz de índice 20, raiz vigésima de 2 ao cubo, multiplicada por raiz décima, raiz de índice 10, de 2, certo? Então aqui eu tenho uma multiplicação de radicais com índices diferentes, não é? Então, o primeiro passo que eu devo tomar é tirar o MMC desses índices, não é, pessoal? Então, o MMC de 20 e 10, mínimo múltiplo comum, é 20, não é? Porque o 20 divide o 20 e o 10 de uma vez só, certo, pessoal? Então, agora eu vou ter dois radicais de índice 20, ou seja, duas raiz vigésima, viu, pessoal? Também se multiplicando. É bem importante eu ter os radicandos iguais, pessoal. Então, 2 e 2, viu? Então, as questões que eu passei para você, tudo tem isso daí. Os radicandos são iguais. Então, isso ajuda muito, né? Facilita muito o meu procedimento. Viu, pessoal? Então, vamos lá. Nesse procedimento que eu faço para multiplicar radicais com índice diferente, nesse procedimento aqui, eu continuo com o meu mesmo radicando, viu? Então, ele não vai mudar. Vai ficar da mesma forma. O que vai mudar são os expoentes, viu? Tem casos que mudam, tem casos que não mudam. Nesse caso aqui, ele vai permanecer o mesmo, porque eu vou dividir os meus índices, não é? O índice que eu criei, que eu encontrei, com o índice que já tinha nos meus radicais, certo? Então, no caso, essa divisão gerou um número 1, por isso que não irá mudar. Porque essa divisão aqui, o resultado dela irá multiplicar o meu expoente, viu, pessoal? Então, eu vou dividir o 20 por 20 e multiplicar por 3. 20 por 20 é 1, 1 multiplicado por 3 é o próprio 3, viu? Nesse caso não muda. Já aqui vai mudar, ó, porque essa divisão não é uma divisão que resulta no número 1, né? Então, 20 multiplicado por 10 é igual a 2. 2 multiplicado por 1 é 2. Então, nesse caso aqui, os meus expoentes já mudaram, né? Então, eu já tenho radicais de índices iguais. Então, vocês já aprenderam como multiplicar radicais de índices iguais, não é, pessoal? Então, você vai colocar tudo dentro de um radical, não é? Com o mesmo índice, raiz vigésima, e você irá multiplicar os radicandos, no caso, 2 ao cubo multiplicado por 2 ao quadrado, certo, pessoal? Então, eu vou fazer dessa forma, ó. Vou multiplicar esses radicandos. Então, raiz vigésima de quê? Não precisa eu fazer 8 multiplicado por 4, porque aqui, pessoal, eu tenho uma multiplicação de potências de bases iguais, certo? Então, eu vou multiplicar, aliás, desculpa, eu vou conservar as minhas bases e eu vou somar os meus expoentes, não é? Então, se as bases são iguais, ela irá ser conservada, certo? Os expoentes vão ser somados. 3 mais 2 é igual a 5. Não é? Então, eu cheguei em um radical que pode ser simplificado, pessoal. Certo? Raiz vigésima de 2 elevado à quinta potência pode ser simplificado, pois o meu índice com o meu expoente podem ser divididos pelo número 5, né? Pelo mesmo número. Então, vai ficar dessa forma. Ó. 20 dividido por 5 é igual a 4. 5 dividido por 5 é igual a 1.
não precisa aparecer. Então, ficou raiz quarta de 2, certo? Então, a resposta da primeira aí. A segunda, pessoal. A segunda também é uma multiplicação. É uma multiplicação de radicais com índice diferente, não é? Então, o índice da primeira é 19, então raiz 19ª de quê? De 3 elevado a menos 8. Multiplicado por quem? Por raiz quadrada de 3, viu? Pessoal, ao ver isso daqui, a gente já pensa o seguinte. O expoente é negativo, então eu faço o inverso da base. Não precisa fazer isso, pessoal. Não precisa, não há necessidade. Por quê? Como eu falei para vocês, é bem importante você ter os radicandos iguais, viu? Os radicandos iguais, porque facilita no meu resultado, viu? Porque eu tenho uma conservação de base, uma soma de expoente ou uma subtração de expoente. E nesse caso aqui, se você pensar em fazer o inverso da base, você irá ficar com 1/3. Viu? Então, 1/3 é diferente de 3. Você não ia ter mais o direito de fazer uma conservação de base. Certo? E outra coisa, esse número negativo, ele irá ser somado com um positivo. Então, com certeza, o meu expoente irá diminuir. E se eu fizesse o inverso da base, esse menos 8 iria ser positivo. Então, esse 8, o resultado do procedimento que eu ia ter, esse expoente aqui, iria ser somado com o outro lá, não é? Então, eu ia ter um expoente bem alto, né, pessoal? Então, descarta essa questão de você querer fazer o inverso da base, porque não tem necessidade, viu? Bora lá. Os meus índices aqui são diferentes, claro, né? 19 e 2. E uma coisa em comum entre eles é que eles são primos, né? Então, para mim resolver MMC de números primos, basta eu multiplicá-los, né? Então, 19 multiplicado por 2 é 38. Então, eu vou ter duas raízes de índice 38. Certo, pessoal? Então, radicando não muda, é 3. Bora ver o que vai dar aqui nos meus expoentes. 38 dividido por 19 é 2. 2 multiplicado por menos 8 é o quê? Menos 16. 38 dividido por 2 é 19. 19 multiplicado por 1 é o próprio 19, não é? Bora lá. Então, eu cheguei em uma multiplicação de índices iguais. Eu vou conservar o 38, certo? E vou multiplicar os meus radicandos. Tá aqui, ó, eles sendo multiplicados, viu? Como que vai acontecer? Vai ficar dessa forma, ó. Raiz 38ª de quê? Eu vou conservar o 3, porque são potências de bases iguais e elas estão sendo multiplicadas. E vou somar os expoentes. Menos 16 mais 19 é 3 positivo, né, pessoal? Aqui, ó, menos 16 mais 19. Para quem não lembra, isso aqui, ó, menos com mais, menos. Então, é 19 menos 16, é 3. Sinalzinho do número maior está no 19 e é o positivo. Então, mais 3, certo? Então, eu vou resolver essa potência, que não é muito alta, simples, né? Raiz 38ª de quê? De 27. Aqui, o resultado da segunda. Bora lá, pessoal, continuar. A terceira questão agora é uma divisão. Uma divisão também de radicais de índices diferentes, né? Então, eu tenho uma raiz cúbica de quê? De 5 elevado à quarta potência, dividido por uma raiz quinta de 5 elevado à sexta potência.
Bora lá. O procedimento é muito parecido, viu, pessoal? Eu tenho uma divisão de radicais de índices diferente. Então, eu vou tirar o MMC dos índices. Nesse caso aqui, o MMC será uma multiplicação dos índices, viu? 3 vezes 5, 15. Pessoal, você só vai multiplicar os índices caso os dois sejam primos. Viu, pessoal? Bora lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar dois radicais agora de índice 15. Os radicanos também não mudam, continua o mesmo. Vamos ver o que vai acontecer com os expoentes. 15 dividido por 3 é 5, 5 vezes 4, 20. 15 dividido por 5, 3 vezes 6, 18, né? Agora eu tenho radicais de índices iguais, eu vou conservar em um único radical. Eu vou eu vou dividir os meus radicandos, né? Agora eu cheguei em quê? Em uma divisão de potências de bases iguais. Eu vou conservar a base, que no caso é 5, e vou subtrair os meus expoentes. 20 menos 18 é igual a 2. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma raiz de índice 15, ou seja, uma raiz 15ª de 25. Resposta da terceira. Vamos lá para a quarta. A quarta é o seguinte. É raiz quarta de 7 elevado à nona potência, não é? Dividido por raiz oitava de 7 elevado à 15ª potência. Viu? Bora lá. 8 e 4, o MMC é 8. Então, eu tenho uma raiz oitava dividido por outra raiz oitava. De radicando 7, de radicando 7. 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes 9 é 18. 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 15 é 15. Bora lá. Então, eu vou conservar em um único radical, com o índice 8, e vou dividir os meus radicandos, não é? Então, raiz oitava de quê? Vou conservar o 7, porque são iguais, e vou subtrair 18 com 15. 18 menos 15 é igual a 3. Agora eu tenho uma raiz oitava de quê? De 7 multiplicado por 7, 49. Multiplicado por 7, 343. Certo? Resposta da quarta. Vamos lá para outra. Bora lá, pessoal. A próxima é uma expressão que eu passei para vocês, onde fala o seguinte. Raiz quadrada de 3 multiplicada por uma adição de radicais. Raiz quadrada de 18 mais raiz quadrada de 32. Subtraída por quem? Por raiz quadrada de 114 dividido por raiz quadrada de 19. Bora lá. O que dá para fazer aqui, pessoal? Ao olhar para essa expressão, você já sabe que você irá usar uma distributiva, não é? Mas veja bem, talvez eu possa simplificar esses radicais e talvez eu possa chegar em radicais iguais, não é? Então, eles podem ser somados e talvez eu não precise usar distributivo. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, escolhe, pessoal, o que você queira usar. Caso você queira usar distributivo, pode começar logo, viu?
Caso você queira tentar simplificar logo, você faça isso, não é? Talvez você não irá usar distributiva, não é? Não é garantido, mas talvez possa acontecer. Pois bem, eu vou fazer da maneira, não é, de simplificar logo, mas vocês têm a total liberdade de fazer logo distributiva, não tem problema não. Então eu vou simplificar o raiz quadrada de 18, então eu vou fatorar o 18, né, pessoal? Vai dar por 2, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. Então, eu fiquei com 3 raiz quadrada de 2, né, pessoal? Então, já tenho o 18 aqui na forma simplificada. Deu para simplificar. O 32 também na forma fatorada. 32 por 2 é igual a 16. Por 2 é quanto? 8. Por 2 é 4. Por 2 é 2. Por 2 é 1. Então, eu tenho o quê? 1, 2, não é? 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4 raiz quadrada de 2. Opa, aí, ó. Tá vendo? Aqui, bora lá substituir. Então, raiz quadrada de 3 irá multiplicar 3 raiz quadrada de 2 mais 4 raiz quadrada de 2, não é? Modo de falar multiplicar porque ele está multiplicando, né? Mas não vai ter necessidade, certo? Aí veja bem. Então você tem a opção de simplificar o 114, mas não tem necessidade, pessoal. E logo porque o 114 fatorado fica dessa forma, ó. 2, 57, 57 é número primo, só dá por ele mesmo, então não tem como, viu? Então a única opção que você tem aqui é dividir o 114 por 19. Então você tem uma divisão de radicais de índices iguais aqui, então não tem dificuldade nenhuma. Você irá apenas dividir o 114 por 19. Isso dará igual a 6. 6 vezes 19, 114 para 114, nada. Então, deu 6, não é? Então, eu tenho uma raiz quadrada de 6. Então, eu tenho aqui menos raiz quadrada de 6. Certo? Bora lá. Então, não preciso usar distributiva, porque aqui eu tenho uma soma de radicais iguais, não é? Eu tenho uma soma de radicais iguais. Então, eu vou apenas conservar o raiz quadrada de 3 e fazer essa soma aqui. A soma de radicais iguais é simples, não é, pessoal? É conservar o radical e somar os seus coeficientes. Então, 3 mais 4 é igual a 7, viu? Então, eu tenho 7 raiz quadrada de 2, beleza? Menos raiz quadrada de 6. Beleza, pessoal? Então, veja bem. Preste atenção aqui, ó. Aqui eu tenho uma multiplicação de radicais com índices iguais, viu? Então, não tem dificuldade nenhuma. Mas veja que eu tenho aqui um coeficiente diferente de 1. Então, também não tem problema nenhum, pessoal. Você sabe que aqui existe 1, né? Então, esse 1 irá multiplicar o 7. Então, fica o próprio 7. Esses radicantes serão multiplicados. Então, ficará 3 vezes 2, 6, menos raiz quadrada de 6. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma subtração de radicais de índices iguais, pessoal. Então, eu vou conservar esses índices aqui. Aliás, desculpa, eu vou conservar esses radicais aqui e subtrair os coeficientes. Então, eu vou conservar o raiz quadrada de 6 e subtrair 7 com o 1 aqui, ó. 7 menos 1 é 6. Então, 6 raiz quadrada de 6.